início no nosso culto desta manhã. Todos sejam bem-vindos. Vamos estar juntos por alguns minutos, adorando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Os internautas também que acompanham aí pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Que Deus nesta manhã possa falar aos corações de todos vocês nesta manhã. Vamos fazer a oração de início e logo na sequência estaremos adorando o Senhor com nossos hinos congregacional, com o hino do cantor cristão. Pedi o pastor para fazer a primeira oração. Deixa eu só perguntar, está funcionando aqui o monitor aqui? Tá? É que eu estou vendo daqui não precisa, daqui precisa, né? Então eu me baseio por esse aí. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé, irmãos? Ok, às vezes vocês estranham pedir para colocar em pé, mas uma vez eu entrei na sala de um ministro do Tribunal da Justiça Federal. O Wilson sabe como é que é lá, trabalhou lá, né? Na Justiça Federal, na Vila Paulista. E estávamos aguardando o juiz, todo mundo conversando assim, numa sala. Conhecemos a secretária do juiz. E a hora que o juiz chegou, eu, inocente, todo mundo ficou de pé. E eu não fiquei de pé. Eu pensei, quem é o filho? Pensei nada, estou brincando, não sabia de nada. Né? A secretária olhou para mim e falou, fica de pé. Aí eu fiquei de pé, o juiz entrou, bom dia a todos. Né? Para receber qualquer autoridade, as pessoas ficam em pé. Então nós vamos invocar a autoridade. Quem é a autoridade? É o Senhor, vamos ficar de pé, não é à toa. Nós vamos cantar louvor, quando vamos cantar louvor para quem? Não é? Na salvação no começo, não é? Vamos invocar o rei, vamos cantar para o rei. Então, não é? É dentro dessa ideia, desse contexto. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estar na tua casa nesta manhã para adorá-lo. Agradecemos-te por esses irmãos que aqui estão. Agradecemos-te pela aula da EBD, que mostrou a tua grandeza, o teu cuidado, o lugar para cada obra que o Senhor criou. O Senhor colocou no seu devido lugar e com a sua devida importância. Agradecemos ao Senhor por aprendizados tão preciosos da tua palavra e pedimos-te a tua presença neste culto, pedimos-te a tua orientação para este culto, pedimos-te que nos edifique pela tua palavra e nos perdoe pelos nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos estar louvando o Senhor com o nosso hino do cantor cristão nessa manhã, 243. Cantemos com alegria, adorando o nome poderoso do Senhor. Salvador, na morte eterna salvo o pecador.
abrir nossas Bíblias em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Livro de Samuel, capítulo 7. O versículo é o de número 12. 1 Samuel 7, 12. Eu vou ler e em seguida os irmãos vão repetir o mesmo versículo. Samuel 7,12 diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Repitam. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos todo mundo junto? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ver se... Pode sentar, irmãos. Vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui. Se não funcionar, nós vamos aqui no mais perto. Estamos comemorando tá ligado aí? Tá. Estamos comemorando 32 anos de organização da primeira Igreja Batista. Antes, a nossa igreja aqui, ela, como congregação, ela permaneceu por volta de 31 anos. E já faz 32 que ela está organizada. E quando a gente olha para a história aqui da igreja, o que eu acho interessante é que muitas das pessoas, das famílias que estavam aqui no dia da organização dela, eles ainda fazem parte desta congregação. Então, nós estamos no mês de festa. Apesar de não podermos estarmos nos reunindo como fazíamos, mas estamos festejando, estamos alegrando o Senhor por este mês de aniversário da igreja. Aí é o tema dessa festividade, é o tema da nossa igreja nesse mês, Ebenezer, Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. A partir do capítulo 3 de Samuel, Deus apareceu a Samuel e Deus começa a usar Samuel como profeta, como líder de Israel, como juiz militar. No capítulo 4 de Samuel, os filisteus tomaram a Arca da Aliança. A arca era um sinal da presença de Deus entre o povo de Israel. Então, eles ficaram muito chateados. Para eles foi uma derrota muito grande eles terem perdido a arca. Quando a arca chegou no arraial, a princípio o povo fez festa, mas o povo não estava com as suas vidas espirituais diante de Deus. Por isso a derrota foi grande. Além de eles terem perdido, de ter morrido muita gente, eles perderam também a arca. E no capítulo 4, ainda no capítulo 4, quando a arca foi levada, também houve a morte de Eli, que era
que era o juiz de Israel, e logo que ele recebeu a notícia que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, haviam morrido nessa batalha, ele caiu. Ele era uma pessoa, segundo o texto, de um certo peso, caiu, quebrou o pescoço e morreu. E logo, imediatamente, a esposa de um dos filhos dele teve notícia que o seu marido, Finéias, havia morrido, e ela, que estava grávida para dar à luz, então começou a entrar em trabalho de parto, e ao que veio à mente dela para dar um nome para aquele bebê que estava nascendo, foi-se a glória de Israel. Acabou a glória de Israel, pelo fato de que, além das mortes, de muitas mortes, a arca do Senhor havia sido levada. A arca, como disse, era símbolo da presença de Deus. Entre eles, dentro da arca, tinha alguns utensílios, como segundo diz, as tábuas de Moisés, a vara de Arão, um punhado de maná, eram algumas coisas que continha dentro da arca. E para a mulher de Finéias, a coisa pior naquela perda não foi nem ter perdido o marido, foi ter a arca do Senhor ter sido tomada. Eles agora sentiam-se derrotados e desprotegidos. No capítulo 5 de 1 Samuel, a arca do Senhor, a arca que estava na terra dos filisteus, a arca, vou ler por aqui que está mais fácil. No capítulo 5 de 1 Samuel, a arca que estava na terra dos filisteus, o Deus de Israel mostrou o seu poder contra Dagom. Segundo o que o texto está dizendo, diz que colocaram a arca no templo de Dagom. Dagom ficou caído na frente da arca. Por último, levantaram ele caiu, quebrou o pescoço. Então Deus de Israel se mostrou muito mais poderoso do que o Deus de Israel. Deus de Israel trouxe mortes, trouxe problema, além de começou a haver ratos invadindo as lavouras deles, comendo, destruição. Os homens dos filisteus começaram a padecer de doença, começaram a ter hemorroidas, começaram a ter problemas sérios de saúde. Tudo isso era a mão de Deus indo contra os filisteus. No capítulo 6, a arca volta. Quando os filisteus viram que o fato deles ter levado a arca não estava ajudando eles em nada, era trazendo a eles prejuízo, eles tomaram providência de enviar de volta. Depois de 7 meses que a arca estava com os filisteus, eles resolveram pegar um carro novo, 2 vacas que tinham bezerros, e colocaram a arca em cima desse carro e falaram: vamos soltar ela em direção a Israel. Normalmente as vacas voltariam por causa dos bezerros, mas as vacas marcharam em direção à região onde estava o povo de Israel, em Mispa e Sem, e lá ela chegou novamente com a arca. Mas depois de 7 meses que ela voltou, os israelitas também foram castigados, porque eles não podiam tocar na arca, não podiam olhar na arca. E de repente alguns homens abriram a arca e olharam lá para dentro. Só pelo fato deles olharem dentro da arca, Deus também os castigou. Isso eu estou mostrando para os irmãos como uma introdução, mas o que nós vamos partir para o texto. Ebenezer. Esta era a frente da igreja no dia que ela foi inaugurada, há 32 anos atrás. Não tinha ainda essa galeria, não tinha ainda não tinha essa porta lateral. 32 anos atrás, a frente da igreja era assim, a porta era na frente. E agora é como estamos hoje. Eu não estou com a foto porque os irmãos conhecem como estamos hoje. E aí a frase de efeito: até aqui
nos ajudou o Senhor. Não vamos esquecer. Devemos garantir que as vitórias que Deus devemos garantir que as vitórias que Deus nos dá jamais serão esquecidas. Porque um grande problema do homem, do ser humano, é esquecer o que Deus tem feito por ele. Esquecer de onde ele saiu. Esquecer o que ele era antes e o que ele é agora. Como era a vida dele antes e como ela é agora. E reclamamos muitas vezes, murmuramos, mas esquecemos. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é de onde o Senhor nos tirou. Lembrar do que Ele fez por nós. Garantir que não vamos esquecer as bênçãos e as vitórias do que o Senhor tem nos dado. Alguns comentaristas dizem que muitas pessoas ou muitas instituições começam a sua história muito bem, mas no meio ele se arruina e termina mal. Outros começam mal, termina bem. Melhor do que como nós começamos é como nós iremos terminar. A nossa vitória está em terminarmos melhor, em terminarmos protegido, em terminar escudado no Senhor, terminarmos glorificando a Deus, terminarmos adorando a Deus, terminar firmados na rocha do Senhor. Porque logo após a vitória da batalha de Samuel escolheu uma pedra e colocou entre Mispa e Sem e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mispa era uma das cidades de Israel onde Samuel vivia. Existe, se você procurar lá no Google, existe um parque protegido lá na região com hospedagem para pessoas que fazem viagem para conhecer. Existe ainda protegido lá uma velha casa que eu ia colocar e acabei me esquecendo, que onde se supõe que foi a casa de Samuel. E ele pegou, como o texto diz, logo depois da vitória, logo depois da batalha que o povo de Israel tiveram com os filisteus, ele pegou uma pedra e colocou entre as duas cidades, entre Mispa e Sem, colocou aquela pedra como marco e celebrou essa frase dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quais era o significado desse ato? Primeiro, anota, Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de apoio, mas era um marco que fazia com que eles lembrassem, como quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão, foi dada uma ordem por Josué que cada um deles pegasse uma pedra e cada chefe das tribos, das 12 tribos, cada um tirasse uma pedra daquele rio e levasse para mostrar para as futuras gerações que um dia Deus fez um grande milagre na vida daquele povo que estava vindo do Egito, e eles conseguiram, além de passar pelo Mar Vermelho a pés enxutos, passaram também pelo Rio Jordão a pés enxutos, e 12 pedras foram tiradas do fundo daquele rio para levar, para mostrar para os filhos: olha, um dia Deus fez um grande milagre. O povo de Israel, depois de 400 anos, voltando do Egito, atravessaram o Rio Jordão a pé. E aqui está a prova, ó. Essas 12 pedras foi tirado de lá. E talvez Samuel, se lembrando disso, coloca essa pedra, falou: isso aqui é um marco. Vocês vão olhar para esse marco, a geração de vocês vão olhar para esse marco e lembrar que um dia, depois de um concerto de vocês, porque Samuel, no capítulo 6, chamou o povo a se consertar com Deus, a jejuar, a se consagrar, a confessar os seus pecados, a se santificar, a buscar o Senhor. Hoje a gente fica dizendo, e a gente escuta alguns pregadores como Hernandes Dias Lopes e outros que estão na mídia dizendo: por que hoje a gente não vê mais tantos milagres como naquela época? Foi Deus que mudou? Ele deixou de ser Deus? Não, é porque muitas vezes nós estamos distanciados de Deus. Nós estamos muito preocupados
com as nossas vidas pessoais. Nós estamos muito preocupados com o trabalhar, com ganhar dinheiro, mas muito menos preocupados com o buscar a Deus. Quando o Hernandes Dias Lopes visitou a Coreia do Sul, ele falou para eles assim: olha, vocês oram muito. Imagina, 5 horas da manhã, a igreja inteira reunida em oração, os diáconos tudo vestido, controlando o estacionamento do carro. 5 horas da manhã, e ele disse que já tinha havido outros cultos de oração, e esse era mais um desses cultos, a igreja cheia, todo mundo orando, buscando a Deus, 5 horas da manhã. Aí ele até brincou assim, ó, eu caí na besteira de falar para um dos livros, falou: não, vocês oram muito aqui, porque é a cultura de vocês. Ele falou: você está enganado, nós oramos aqui porque nós priorizamos Deus. Vocês lá no Ocidente levantam cedo para poder ganhar dinheiro. Aqui primeiro a gente levanta cedo para vir orar, buscar a Deus. Depois a gente pensa em ganhar dinheiro. Por isso todas as igrejas lá são igrejas enormes, com uma quantidade enorme de pessoas. Porque quando você ora, quando você busca a Deus, há o mover de Deus. Ele disse que visitou uma igreja metodista, além de ter visitado as presbiterianas. Ele disse que era igreja de 800 mil pessoas. Ele falou: mas qual o segredo? Ele falou: o segredo é oração. O segredo da igreja ser cheia é oração, porque no sábado eu subo para o monte da igreja para orar, e depois quando eu volto no domingo a minha pregação é simples, mas quando eu começo a falar a palavra de Deus, Deus toma conta das pessoas e eles se convertem ao Senhor. Talvez nós precisamos orar mais na nossa nação. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos derramar mais a nossa vida na presença do Senhor, para sermos mais cheios da graça de Deus, para que haja um avivamento, para que as coisas tomem um rumo diferente, e não o rumo do humanismo, não o rumo que hoje se preconiza por muitas ONGs e muitos grupos que é desfazer do conteúdo da palavra de Deus e enveredar por uma área que não é a que Deus quer para nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro significado: aquela pedra era um marco de vitória. Depois que Samuel levantou aquela pedra, todas as vezes que as pessoas passavam por aquele lugar, ao olhar, se lembravam que foi naquele lugar que os filisteus foram definitivamente derrotados por Israel, e nunca mais vieram ao território de Israel, porque foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias, conforme está no versículo 13, lá de 1 Samuel 7. Foi a mão do Senhor todos os dias contra os filisteus. Enquanto Samuel viveu, enquanto ele foi juiz de Israel, os filisteus nunca mais tiveram coragem de enfrentar o Deus de Israel, de enfrentar o povo de Israel, porque eles se lembravam: Deus foi contra nós, Deus foi a favor do povo de Israel, eles nos venceram. Por isso, tanto o povo de Israel se lembrava, como também os filisteus se lembravam daquela vitória. Marco de vitória são um título de campeão de um torneio esportivo, que uma vez conquistado nunca mais pode ser tomado, ou uma cabeça de ponte, uma linguagem que os militares usam, posição territorial de força militar, defendida de tal forma que o inimigo não consegue mais reverter aquilo. É uma
tomou conta de um território e ninguém pode mais tomar de volta. Um título de campeão que alguém não pode tirar de você. Você venceu, aquele grupo venceu aquele marco, tem aquele troféu lá na estante. Olha, esse troféu aqui lembra aquele dia daquela competição e daquela vitória. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ninguém tira mais aquele título. Deus não se arrepende das bênçãos que Ele nos dá, conforme está lá em Romanos 11, 28. Marco de vitória são registros de conquista que nos foram possíveis mediante a graça de Deus, tais como um diploma que alguém conquista depois de muito estudo, de muito esforço. São marcos de vitória que você coloca lá na parede do seu escritório, que você coloca lá na parede da sua sala e você se lembra, poxa vida, quantas noites eu passei sem dormir, estudando, preparando, quantos dias, quanta dificuldade, andando em dias de chuva, em dias com ônibus, sem ônibus, para poder ter essa conquista importante. Além do diploma, um imóvel registrado, um carro quitado ou comprado à vista, um casamento realizado, filho que nasceu, uma viagem missionária, uma missão realizada, um ministério consumado, uma ajuda enviada ao próximo, uma pessoa resgatada e uma vida liberta e de certo. São conquistas que você precisa lembrá-las. São conquistas que a igreja precisa lembrar. Nós estamos nesse mês de aniversário celebrando uma conquista de uma igreja que foi bem formada. Muitas igrejas, a gente sabe que existem muitos movimentos que são dissidências de grupo, mas graças a Deus, a nossa igreja aqui, a nossa igreja foi bem formada, ela foi organizada dentro da paz, dentro da harmonia, pessoas estavam todos alegres. A gente vê os registros no antigo vídeo, nas fotos do grupo de pessoas, e esses dias eu estava vendo o vídeo, porque eu estava fazendo um trabalho sobre a igreja lá para o seminário. Aí eu vi algumas pessoas presentes aqui, todo mundo novinho. O pastor estava bem diferente do que está hoje. Os que estão aqui presentes, pela graça de Deus, eu estava presente no dia também. A Vilma estava presente, muitos dos irmãos que aqui estão, algumas famílias que aqui estão, estava presente. O Adonias, a gente olhava para ele aqui, era bem diferente. Mas o tempo passou 32 anos, mas graças a Deus a igreja está plantada aqui nesse lugar, no Jardim Peri, na rua Índio Peri, e ela prossegue adorando o Senhor. Mas nós podemos conquistar ainda mais. Sabe por quê? Nós podemos conquistar ainda mais porque o Deus que fez com que tudo isso fosse possível continua ativa. Nossa pedra está colocada aqui, a igreja está fundada. Vamos sempre lembrar que o Senhor abençoou, que ela se organizou, e agora nós precisamos, com ela organizada, disseminar o reino de Deus, ganhar almas, anunciar o evangelho do Senhor, fazer o que Mateus escreveu lá no seu capítulo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, faça discípulos nas nações, divulgue o evangelho do Senhor Jesus. Para isso que a igreja existe. Ela existe para espalhar a palavra do Senhor. Estabeleça seus marcos de vitória, de tal maneira que ao olhar para trás, você se alegre ao constatar que há em sua história grandes bênçãos conquistadas, que nunca mais o inimigo poderá
tomá-la de você. Grandes avanços, grandes obras realizadas que nunca mais pode ser desfeita. E tudo isso só é possível, todas essas conquistas só são possíveis. Só são possíveis porque você confia em Deus. Só são possíveis porque a graça de Deus nos dá essas bênçãos. Só são possíveis não porque nós merecemos, não é porque os nossos esforços foram grandes apenas, não é porque nós tínhamos algum mérito, é porque o Senhor estava ao nosso lado, é porque a sua graça, a sua bondade nos concedeu. Quando a gente faz uma definição de duas palavras, que é graça e misericórdia, a gente pode entender o seguinte, que misericórdia é Deus não dá aquilo que você merece, porque merecíamos muitas vezes a punição, mas Deus é tão misericordioso que não nos dá, e graça é Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação, mas Ele graciosamente nos dá. Por isso quando você olhar para seus marcos de vitória, para suas conquistas, você não pode esquecer disso, que tudo isso foi possível porque Deus está na sua vida. A vitória do povo de Israel só foi possível porque Deus estava com eles, porque Samuel estava os orientando, porque eles se jogaram na presença de Deus, se arrependeram dos seus pecados, confessaram o Senhor. Então a misericórdia de Deus os concedeu essa grande vitória. Esses marcos, você precisa lembrar dele. E lembrar que o inimigo não pode tomar de você, porque maior é Deus do que os nossos inimigos. Segundo o significado, aquela pedra era um altar de gratidão. Ao passar por aquele lugar, as pessoas também iriam se lembrar que foi Deus quem expulsou os filisteus com seus raios e trovões. Gálatas 3:5 diz: se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Como um contrato. Quando você escreve um contrato e registra ele, assina os dois juntos, não pode ser anulado. Ou como um testamento. Quando você faz um testamento, quando alguém faz um testamento, ninguém pode alterar aquele testamento. Estava firmado. Então esse marco era também essa lembrança que Deus naquele dia expulsou os filisteus das terras de Israel. Deus trovejou contra eles, Deus agiu contra eles. Israel, que tinha perdido alguns territórios, que tinha perdido alguma cidade, conquistaram de volta, conquistaram todas novamente de volta, porque eles buscaram a Deus, Deus pelejou por eles, Deus concedeu a eles vitória. Por isso eles estavam cantando, eles estavam gritando: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós também temos motivo para dizer Ebenezer, porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem garantido essa bênção. Muitas pessoas vivem reclamando da vida, até de Deus, pois esquecem facilmente o quanto o Senhor tem feito por eles e se tornam amargas, insatisfeitas e ingratas. Isso é algo que nós precisamos tomar cuidado. Lembra do povo de Israel quando eles estavam no Egito, quando eles voltavam do Egito? Talvez não, o texto diz que era para eles levar apenas 40 dias para chegar até a terra de Canaã. Mas eles levaram 40 anos, porque durante a viagem começaram a reclamar, começaram a murmurar, estavam reclamando: olha, mas lá a gente tinha cebola, a gente tinha tinha isso, tinha aquilo, a gente tinha comida. O que eles tinham lá? Quando a gente lê a história, o que eles tinham? Escravidão, maltrato do faraó. Mas eles esqueceram do maltrato e também esqueceram que Deus tinha os libertado de braços estendidos, com braços fortes.
Dos 400 anos que eles saíram de lá, Faraó queria que eles saíssem de lá sem nada, mas Deus agiu de tal maneira que eles saíram de lá com os seus bens, com as suas riquezas, mas eles estavam ainda reclamando. Olha, não tem água, vamos morrer de sede, não tem carne, nós vamos perecer sem alimento. E Deus provia, Deus fez com que um enxame de aves, de codorna, viesse para o deserto para que eles se alimentassem. Deus fez com que chovesse maná. Todo dia de manhã cedo eles tinham um alimento fresquinho. Mas eles estavam reclamando. Deus foi tão bom com eles que o texto que a Bíblia diz que a roupa deles não rasgaram, o sapato não gastou. Mas eles continuavam reclamando, continuavam murmurando. Era melhor estar lá. Por isso eles passaram 400 anos. Quando nós começamos a murmurar e reclamar, a gente corre o risco de afastar as bênçãos de Deus da nossa vida. Por isso o salmista diz: ó minha alma, bendiga o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Registre as bênçãos num diário de bênçãos. Levante alerta, levante altares de gratidão, de bênçãos que foram dadas por Deus. Lembra do patriarca Abraão? Todo lugar que ele chegava, ele colocava ali um marco, um altar para agradecer a Deus. Hoje nós não vivemos na época do Antigo Testamento para precisar fazer isso. Mas no seu quarto, na sua casa, você pode sempre estar de joelho, ou assentado, ou da forma que lhe convenhar, orar a Deus e agradecer pelas bênçãos, agradecer pela conquista, agradecer pelo teto, agradecer pelo alimento, agradecer pela vida, agradecer pela salvação. Tem bênção maior do que a salvação de Deus na nossa vida. Deus nos tirou de um charco de lodo, de um tremedal de lama. Deus limpou a cegueira dos nossos olhos. Deus fez mudança nas nossas vidas. Olha para o que você era antes e o que você é hoje. Se você não tem motivo para agradecer a Deus, temos muitos motivos para dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Pois se esquecem facilmente o quanto o Senhor tem feito por eles e se tornam amargas, insatisfeitas e ingratas. Muitas pessoas ficam assim. Registre em seu diário de bênção, para que jamais esqueça tudo o que ele tem feito por você. Como ensina aquele hino antigo: conta as bênçãos, todas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Você consegue contá-las? Você consegue numerar? O salmista diz assim: olha, eu queria contar as bênçãos e os feitos de Deus, mas são mais do que se pode contar. Eu queria enumerá-los, mas não consigo, porque são mais, não consigo lembrar de tudo. O povo de Israel também não conseguiam lembrar, mas eles sofreram de um apagão que nós não podemos sofrer, que é esquecer de onde Deus nos tirou e de onde estamos hoje. Não sofra esse apagão, lembre, por isso registre, coloque marcos, anote o que Deus tem feito na sua vida. Por que é que nós tomamos a ceia do Senhor? É uma marca para lembrá-los, é uma lembrança. A ceia é um memorial de lembrança. Para você lembrar o quê? Para você se lembrar que um dia, um homem com 33 anos, assumiu o seu lugar na cruz. Jesus, com 33 anos, tomou o nosso lugar na cruz,
nos substituiu, morreu no nosso lugar, ao terceiro dia ressuscitou, fez uma cerimônia da Páscoa, instituiu a ceia, para que nós lembrássemos que um dia ele foi rasgado no nosso lugar, que ele se deu no nosso lugar. Por isso, quando participamos da ceia, nós lembramos do sacrifício vicário, do sacrifício expiatório do Senhor Jesus em nosso lugar. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Terceiro, já o último tópico. Terceiro significado, aquela pedra é um trampolim de fé. Ao olhar para aquela pedra, o povo de Israel podia crer que o Deus que os havia livrado dos seus inimigos, dos seus inimigos, nos dias de Samuel, podia também livrá-los nos seus dias. Mesmo que Samuel passou, mesmo que Samuel terminou o seu mandato de juiz, ele tentou colocar os filhos dele, mas juiz quem colocava era Deus, não deu certo ele colocar os filhos dele. E quando o povo passava por lá, ainda lembrava, olha, Deus nos livrou nos dias de Samuel. Aí começa a lembrar, o que aconteceu para que aquela vitória fosse possível? Primeiro, ele nos exortou a nos santificar. Ele nos exortou a buscar a Deus. Ele nos exortou a confiar em Deus. Ele nos exortou a nos arrepender dos nossos pecados. Ele nos exortou a jejuar. E aí eles falavam, é isso que nós precisamos para continuar estando no centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos para andarmos mais com Deus. É isso que nós precisamos para sermos alvo das bênçãos de Deus, confiarmos mais nele, andarmos na presença dele, lembrarmos mais dele, saber que ele é uma grande pedra que pode nos ajudar em qualquer momento, em qualquer hora. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. O autor aos Hebreus escreveu que Jesus foi ontem Deus, hoje ele é Deus e continuará sendo para sempre. Por isso ele continuará pelejando por nós. Ao olhar as conquistas e avanço, creia ainda mais no poder de Deus. Confie que Deus é poderoso para te ajudar. Talvez a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por algumas adversidades, como nos últimos dias, algumas pessoas passaram durante um ano e meio, nós estamos passando por uma grande adversidade sanitária, mas Deus está no controle de tudo. Ou alguns que passamos dia a dia, como a visita indesejável que tivemos na igreja há uns dias desses, ou como outras pessoas que tiveram alguns dissabores esses últimos dias, mas Deus está no controle, Ele é poderoso para nos livrar, para restituir tudo aquilo que o inimigo roubou de você, todo o sofrimento que você teve, para dar saúde, para dar paz, para dar alegria. Não podemos desanimar, não podemos jogar a toalha, precisamos estar no nosso ringue de luta, não jogar a toalha, não desistir da luta, estar de pé, mesmo que você estou fraco, mas Deus é forte. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho condição, mas Deus tem. Nós nunca vencemos pela nossa força, irmãos. Nós nunca vencemos pelas nossas qualificações. Nós nunca vencemos porque somos bons. Mas vencemos porque Deus está no controle da nossa vida. Você vence porque Deus está na sua frente. Quando o inimigo ele olha para você, ele tenta te ver, mas antes dele te ver, ele enxerga um escudo na sua frente. Ele enxerga o Senhor na sua frente. Ele só pode te tocar se ele conseguir passar por aquele escudo. E duro é ele passar pelo Senhor. Por isso,
o Pedro dizia, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando alguém para tragar. Só que ao seu redor está o Senhor. Antes dele tocar em você, ele precisa falar, Senhor, eu posso fazer alguma coisa com ele? Se o Senhor falar como fez para Jó, pode, ele toca. Se o Senhor falar não, não existe macumba, não existe olho gordo, não existe feitiço, não existe inimigo, não existe diabo, não existe poder, não existe nada que pode colocar a mão em você, porque maior é Deus do que os nossos inimigos. Esse é o efeito que o testemunho causa aos ouvintes. Instale fé nos corações, nos seus corações. Fale das grandezas que Deus tem feito na sua vida. As nossas experiências com Deus no passado são trampolins de fé, onde podemos nos lançar aos braços de Deus. Sabe, existe uma definição de fé, é uma criança que se lança nos braços do pai, ele confia que o pai vai agarrá-lo. Ele pula com toda a certeza que o seu pai vai agarrar e proteger. A gente pode continuar confiando e se lançar nos braços de Deus, que Ele é poderoso para nos guardar e nos fazer mais do que vencedor. Confiando nele, de todo o nosso coração, como criança, que se joga aos braços do Pai. Repita sempre os seus testemunhos pessoais de bênçãos, conquistas, avanço que o Senhor operou em sua vida, das manifestações do poder de Deus em sua vida, pois além de instalar fé em seus ouvintes, você também terá sua fé renovada e fortalecida. Estará com condições de experimentar ainda mais o agir de Deus. Daqui para frente, viva de fé em fé. Conclusão. Ao garantir a memória da vitória que Deus nos dá, estamos construindo marcos de vitória, altares de gratidão, trampolins para a nossa fé, de onde podemos alcançar, de onde nos podemos lançar para desafios ainda maiores. Os israelitas tiveram grandes dificuldades com os filisteus, mas Deus socorreu o seu povo. Em resposta, colocaram uma grande pedra como um memorial de grande auxílio e livramento que receberam da parte de Deus durante os tempos de dificuldade, a lembrança dos pontos cruciais de mudança em nosso passado, um grande encorajamento para o presente, as memórias que nos ajudam a lembrar das vitórias do passado. Assim, recuperar a confiança e a força que precisamos no presente. Deus seja louvado. Chegamos ao fim, agradecendo ao Senhor, ao fim do sermão, mas ainda vamos adorar o Senhor. Lembrando de que nós estamos agradecendo a Deus e dizendo Ebenezer por 32 anos da primeira igreja batista aqui no Jardim Peri. E os nossos amigos ouvintes podem sim ter essa certeza de que Deus pode trabalhar na sua vida, onde quer que você se encontre. Ele também é poderoso para te ajudar
que você se lembrar desse marco de vitória e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vamos agora adorar o Senhor com o nosso próximo hino. Deixa eu localizar esse aqui. 252. 252. 252. Fiquemos de pé. Aproveitando aí que o hino que está dizendo que a porta já se abriu, Deus abre portas. E você nesta manhã, nós vamos orar, e os irmãos aqui na igreja, e você também que nos acompanha pelas redes sociais, coloque na presença de Deus aquilo que você, quais são as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas. Fale com Deus, como o povo de Israel falaram naquele dia, e Deus agiu em grande vitória, dando a eles a vitória contra os filisteus. Você pode ter a sua vitória nessa manhã, na enfermidade, nos vícios, seja qual for o problema que você estiver enfrentando. Eu vou ajoelhar para orar e você se coloca na posição de Deus, como você achar melhor, deitado, de pé, assentado, mas fale com Deus. Vamos orar. Um instantinho para você orar e na sequência eu oro. Deus amado e santo, nesta manhã, nós estamos aqui reunidos, neste lugar onde o Senhor tem preparado para nos reunirmos. Há 32 anos, organizado como Igreja Batista, primeira Igreja Batista no Jardim Peri. Estamos felizes, Pai, celebrando esse momento e gratos ao Senhor pela vida desses amados irmãos que têm se reunido aqui, Pai.
que tem derramado na tua presença. E o Senhor está contemplando, está vendo eles nesse momento aqui neste lugar. Também como está vendo os nossos amados ouvintes que estão, Pai, nas redes sociais acompanhando o culto dessa manhã. Talvez eles estejam na sua sala, na sua casa, talvez alguns estão até hospitalizados. E o Senhor sabe das lutas e das dificuldades que eles estão passando, como também as lutas e a dificuldade que os irmãos aqui têm passado. Eu suplico o Senhor, Pai, que o Senhor estenda a sua mão sobre eles nesse dia, que o Senhor libere sobre eles a tua bênção. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor conceda eles a cura. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra uma porta de emprego, Pai. Aqueles que estão com lutas, passando por adversidade na sua família, que o Senhor traga sobre eles paz, Pai. Libera a tua bênção sobre eles, Pai. Libera a tua bênção sobre eles. Nós oramos e suplicamos ao Senhor, Pai. Não é confiado na nossa própria justiça, não é confiado nos nossos méritos, Pai, mas é unicamente crendo no teu grande poder, Senhor, e nas tuas muitas misericórdias, porque sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que tem abençoado o seu povo, que tem protegido o seu povo. Conceda nessa manhã a bênção aos irmãos, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Nós vamos daqui a alguns instantes colocar uma vírgula no culto desta manhã, mas à noite, ou melhor, no começo da noite, às 6h30, a igreja estará reunida novamente e o pastor Afonso estará aqui junto conosco, como está hoje, ministrando a palavra do Senhor. Você é o nosso convidado para estar aqui presente e também aqueles que não puderem estar presentes para acompanhar pelas redes sociais. Eu agradeço a oportunidade. Passa a palavra, pastor. Assembleia, reunião da diretoria, viu? Depois, não se esqueçam. Salvar aqui, que é para mandar para o YouTube, que não está no YouTube ainda. Diz para mim salvar ele aqui, e depois de salvar, ô gente, se eu conseguir mandar eu comando, se eu não conseguir ela manda depois. Na hora que você estava falando,